Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. No dia 15 de abril de 2023, completa uma década do atentado à Maratona de Boston, que matou 3 pessoas e deixou um monte de gente ferida e deixou a cidade em lockdown, em caos, por quase uma semana. A Netflix colocou no começo de abril ou final de março o filme O Dia do Atentado, que eu resenhei aqui, que é um bom filme, mas acaba tendo um probleminha por causa da opção dele, daquela história do herói hollywoodiano, né? Para entender melhor isso, eu vou deixar a resenha, o link da resenha do filme no comentário deste vídeo. Só que agora, 2, 3 dias antes do dia 15 de abril, a Netflix colocou no seu catálogo um documentário, uma docu-série. São 3 episódios falando muito bem, assim, né, no que eu digo muito bem, muito competentemente sobre esse atentado, sobre as consequências. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Claro que aí você vai ter uma pluralidade de vozes, então você vai perceber que não foi um policial só que estava na linha de chegada, socorreu pessoas, depois ajudou a identificar quem que eram as pessoas terroristas através de vídeo, né? Não, aí não, você vai ter assim diversas vozes, desde promotores, policiais, investigadores do FBI, jornalistas, vítimas, tá? E essas vozes nem sempre são unânimes. Por exemplo, com relação à divulgação das fotos dos irmãos lá terroristas, você vai ver pessoas dando opiniões ainda em 2010 e em 2023 ainda diferentes. Não, acho que está certo, acho que está errado, tá? Você vai ter histórias pessoais no caso aí, uma troca de identidade que causou assim muita tristeza para 2 famílias. E claro, lotado de imagens, porque em 2013, né, quando aconteceu isso, já havia celulares que podiam gravar vídeo, então as pessoas gravavam bastante. E aí o documentário ainda fala não só da investigação, né? E aí eles colocam linhas do tempo, 10 horas depois do ataque, tarará. Mas também fala das repercussões, né? No caso, como foi um atentado terrorista e o 11 de setembro marcara a psique norte-americana. Claro que a islamofobia subiu para as alturas, né? E aí então eles vão entrevistar pessoas desta religião, que não tem nada a ver com os atentados, né, para dizer como que a islamofobia aumentou. Então você vai ter várias vertentes, né, testemunhas, o carinha lá, o estudante chinês que foi sequestrado, tem gente, por exemplo, que até hoje acha que o fato de as fotos dos terroristas terem sido divulgadas catapultou, né, ou foi o gatilho para que os irmãos se desesperassem e matassem o policial, roubassem o carro, né, sequestrassem o garoto. Isso aí você vai ter alusões, né? E até antes do atentado, para quem não conhece Boston ou a fama que Boston tem, vai ter até uma pequena contextualização, né, de por que Boston se acha e se sente e é tão diferente, tão especial, né? Eles têm até um sotaque próprio, assim. Aparece até o John Kennedy falando, o Boston é o único lugar em que meu sotaque não é diferente. Acreditem, a pessoa de Boston, né, bostoniano, talvez, o bostoniano típico, ele tem um sotaque que, sei lá, é meio Mid-Atlantic, fica entre Boston, entre os Estados Unidos e a Inglaterra, assim, é muito peculiar o sotaque, né? Tem gente que fala que o pessoal de Boston tem nariz empinado, enfim, aquelas coisas disso aí, isso você não vai ver, nariz empinado não, é uma celebração para a cidade. Eu que estou falando isso, que tem americanos que falam isso, né? Mas a questão do acento lá, do sotaque deles, você vai ser falado, tá? Ele é bem competente, bem tenso, bem intenso, bem denso.
um acerto da Netflix, e achei que não sensacionaliza demais, né? Fala dos dois irmãos terroristas na medida certa, né? Dá as informações que precisam ser dadas deles, inclusive antecedentes, antes até da família chegar nos Estados Unidos, mas não fica glorificando, né? A ideia mesmo é falar dos socorristas, das pessoas que investigaram e da repercussão que isso teve, inclusive, na vida de pessoas que perderam entes queridos, membros, né? Pernas, tudo mais. Um bom documentário, tá? Para quem não sabe nada do que aconteceu, assistindo isso, você já sabe praticamente tudo que você precisa saber. Tchau.